Bom dia, parceiro de obra. Eu sou o Diego da Imperlage. Hoje eu quero te dar uma dica muito importante sobre impermeabilização de muro de arrimo. Você que é um construtor, ou você que está construindo para você mesmo, ou você, se você é um construtor e essa é a sua rotina, são dicas extremamente importantes. Eu não sei se você já conhece a Imperlage. A Imperlage é uma empresa especializada na impermeabilização, de modo geral, tanto fornecimento de produtos, consultoria técnica e também na execução. Então nós somos especialistas nisso, temos uma base muito profunda para te dar essas orientações. São dicas simples e tão necessárias para você poder alcançar aí o resultado e o objetivo que você espera com essa impermeabilização. A primeira coisa que você precisa entender é que muro de arrimo, para quem é construtor vai entender muito bem, o muro de arrimo é um local onde tem uma parede, construída é um muro, e ela tem a sua estrutura e um lado dela vai ser aterrado. Então nós vamos colocar aqui que esse aqui é o lado do aterro. Então esse lado é o lado do aterro, esse lado seria então o lado interno do ambiente, que seria o lote. Só para entender bem o que vai ser essa dinâmica aqui dessa explicação. Quando você tem uma parede que ela vai ser aterrada ou enterrada, que ela vai ficar em contato com o aterro, se você não trabalha muito bem essa impermeabilização, você não tem futuramente uma opção fácil de acessar e reparar o problema. Então, quando você for pensar em impermeabilização de muro de arrimo, tem que pensar da seguinte maneira: eu preciso fazer um serviço que eu vou ter que ficar com ele lá a vida inteira. Ou se apresentar algum problema, é um problema muito futuro, dentro de uma possibilidade aí de um tempo, de uma vida útil muito longa. Porque se você faz um serviço que a gente pode chamar de meia boca, paliativo, nesse lado do aterro, você não vai ter tanta opção para retornar e corrigir. Aí a correção seria do lado negativo, de uma forma mais frágil, que a gente pode falar. Então o que seria essa impermeabilização de muro de arrimo? É extremamente simples. A primeira coisa é faz um muro bem estruturado, com resistência, considerando todas essas pressões. Isso vai estar no seu projeto. Depois que fez esse muro de arrimo, é necessário então fazer uma regularização. Que jeito que é essa regularização? Muito simples também. Cimento, areia, executando a primeira etapa, um chapisco. Massa forte, 1:2, cimento, areia. Sempre importante colocar um aditivo. Que aditivo é esse? Um aditivo aderente. Um aditivo para melhorar essa pega do chapisco. Então, você tem aí um monte de marcas. Vou colocar algumas delas. Sica Chapisco. O do Vedacity, o Bianco. Entre outras marcas. Então, muito importante você pensar primeiramente então, na regularização, executar um chapisco. Segunda etapa, depois do chapisco, faz um reboco. Massa forte também, aí já muda um pouco o traço, é 1:3, cimento, areia e também um aditivo. Esse aditivo, nós já vamos falar então nesse caso de um aditivo impermeabilizante. Por quê? Qual que é a finalidade agora? O chapisco vai promover a aderência aqui na superfície. Depois, esse aditivo para o reboco, você vai promover um fechamento de capilaridade. Então esse aditivo ele tem que fechar a capilaridade do seu reboco. A água, se tiver acesso, é óbvio que você vai trabalhar aqui em impermeabilização. Mas se a água tiver acesso, ela não pode vencer facilmente essa barreira do reboco. Então a primeira coisa que você vai fazer, depois do chapisco, o reboco você vai colocar cimento, areia, aditivo. E o aditivo seria o Sica 1 ou Vedacity impermeabilizante. Vedacity. Entre outras marcas. Estou te passando algumas marcas que você pode usar, mas tem muitas outras marcas. Nós trabalhamos prioritariamente com essas. Ok? Feito o reboco, aí você vai entrar na parte da impermeabilização. Aqui eu coloquei, nessa impermeabilização, impermeabilização com manta asfáltica. Então aqui,
Primeira coisa que você vai fazer, aplicar a imprimação para impermeabilização com manta asfáltica, o primer. Aplicou o primer, entra com a impermeabilização, que seria a manta. Aí muitas pessoas me perguntam, qual manta seria ideal? Qual manta seria ideal? Deixa eu pegar aqui o celular. Qual manta seria ideal para um muro de arrimo? 4 milímetros. Manta 4 milímetros para atender bem essa pressão, essa resistência, esse peso. Pode trabalhar com a manta 3 milímetros? Depende muito da altura do muro. Então nós aqui, por exemplo, qualquer altura de muro, a gente já descarta a manta 3 e já entra na manta 4. A diferença de preço é extremamente baixo e o custo, o resultado, melhor dizendo, é muito diferente em relação à resistência. Então entrou na manta 4 milímetros, fez a impermeabilização, terceiro passo. Terceiro passo. Proteção mecânica. Proteção mecânica. Tem algumas opções de proteção mecânica. Eu até tinha anotado aqui já nessas anotações. A proteção mecânica você pode trabalhar com cimento e areia, né, uma massa forte, e aí você pode fazer um chapisco bem fechado ou um reboco sobre a manta. Esqueci de mencionar um detalhe muito importante, que depois da manta asfáltica tem que colocar uma tela, mais tela. Então, manta asfáltica, tela PEAD para promover essa aderência. Fez a impermeabilização, entra na proteção mecânica. Eu estava falando, a proteção mecânica pode ser cimento e areia ou pode ser placa de EPS. Essa placa de EPS tem que ser bem fechada também. Não pode deixar de maneira alguma essa impermeabilização aberta. Por quê? Porque senão o aterro vem, acaba transpondo essa barreira e chega na impermeabilização. É o que não pode acontecer. Aí você pode me perguntar, Diego, posso fazer sem proteção mecânica? Deixar a sua manta exposta? De maneira alguma. Impermeabilização, locais onde vai ter força, riscos de perfuração, tem que ser feito proteção mecânica. Em um locais desse é uma parede onde você vai ter um aterro. O aterro vai estar ali com um monte de sujeira, madeira, pode ter pedaço de madeira, pode ter brito, pode ter terra, pedra. Isso tudo pode influenciar nessa impermeabilização. Então, para isso, faça uma proteção mecânica adequada, fechando bem fechado. Quarta etapa. Você vai preocupar com a drenagem. Essa drenagem é fundamental. O que a impermeabilização vai fazer no muro de arrimo? A impermeabilização vai garantir que a água não vai transpor essa barreira para chegar até aqui. Porém, a drenagem ela vai garantir que a água desça e tenha um bom escoamento. Se você garante a impermeabilização e a água fica acumulada, você pode correr o risco dessa água retornar para a parte de baixo, vir aqui no seu contrapiso e começar a gerar infiltração na sua superfície, na parte interna. Se for, por exemplo, grama, às vezes é um muro de arrimo, mas é uma parte do lote, talvez não gere tanto problema. Mas quando a gente está falando de parte interna da casa, aí você vai ver um problema estético muito maior. Então a primeira coisa que tem que preocupar com a impermeabilização e tem que preocupar também com a drenagem. Ela faz parte de um sistema. Somente a impermeabilização não está completa. É a impermeabilização e mais a drenagem. Isso é fundamental. E aí, que jeito que você faz essa drenagem? Tem algumas maneiras de se fazer, mas a que a gente pode falar que é a mais completa é quando você usa um gel composto drenante. Então você vem aqui, fez a proteção mecânica sobre a impermeabilização. Você instala o gel composto. Só um minutinho, Igor. Deixa eu pegar aqui o gel composto para demonstrar. Então, o que é o gel composto? Ele é esse material que ele tem um lado dele impermeável, que seria uma membrana, ou ele pode também ser permeável, e no meio dele ele tem aqui uma tela, né, uma espécie de tela, permitindo que a água chegue até aqui, atravesse o geotexto, a terra não vai atravessar. Quando ela chegar aqui no meio da tela, ela não vai conseguir chegar no muro, porque aqui a água não vai se sustentar, ela já vai descer pela gravidade, rapidamente. Então ela entrou aqui, por exemplo, aqui é a altura do aterro, a água bate aqui, chega no geotexto que eu acabei de mencionar, escorre por meio da tela. Quando chegar aqui embaixo, tem que ter um tubo drenante. Então esse tubo drenante envolvido também com geotexto.
E também com uma quantidade de brita para não permitir a colmatação, que é quando a terra fecha a capilaridade do geotexto. Então, se você deixa a terra, nesse ponto aqui principalmente, fechar isso aqui, ela vira uma argila, ela fecha a capilaridade, a água não consegue penetrar aqui. Aqui não, a água aqui ela vai se concentrar em menor quantidade, porque ela vai descer. Mas aqui, como é maior quantidade, ela pode gerar essa colmatação. Então chegou aqui no tubo, aqui tem um geotexto, aqui tá as britas, a água bateu aqui, entrou, desceu aqui, chegou no tubo, ela vai ser canalizada para uma saída criada e prevenida. Então esse é o sistema básico da impermeabilização. Faz a impermeabilização e faz a drenagem, você vai ter um resultado fantástico e sensacional para muro de arrimo. No caso aqui do muro de arrimo, outro detalhe é muito importante, que a altura da sua impermeabilização aqui do lado do aterro, ela tem que estar mais baixa do que a altura do seu nível do piso do outro lado. Se porventura o seu piso for mais baixo que a sua impermeabilização, a impermeabilização ela vai retornar, vai conseguir retornar na parte de baixo. Então o que você tem que fazer? Sempre preocupar. A altura da sua impermeabilização, a profundidade dela tem que ser ainda mais baixa do que o seu nível do piso, garantindo a passagem de água, garantindo que a água não irá passar para o lado que você realmente quer evitar. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Siga-nos aqui no Instagram, compartilhe essa live e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui que alguém vai te atender. Um grande abraço e até mais.